Olá, estamos começando mais um episódio do nosso SenaCast, o podcast do Senac Piauí. Hoje nós vamos falar sobre o modelo pedagógico Senac, esse modelo que completa 10 anos. Vamos falar sobre os detalhes, os objetivos e os impactos dessa proposta que está moldando a educação em todo o Brasil. Para conversar sobre isso, a gente convidou a Daniela Peçanha, ela que trabalha na Gerência de Desenvolvimento Educacional do Departamento Nacional. E com ela vamos falar sobre o modelo pedagógico. Dani, seja muito bem-vinda ao Piauí, mesmo que remotamente. Muito obrigada, Júnior. Eu queria agradecer imensamente por esse convite. É sempre um prazer estar com vocês, principalmente quando a gente vai falar para as pessoas que estão na ponta, né? Que são responsáveis por entregar com qualidade o que todo o nosso fazer para os nossos alunos. Dani, muito obrigado, principalmente também por ter aceito o nosso convite, mas eu queria falar, antes da gente falar sobre o modelo pedagógico Senac, né, como eu falei anteriormente, que esse ano comemora 10 anos de existência, né, 10 anos moldando vidas, queria falar um pouco sobre a Daniela, sobre a trajetória da Daniela Peçanha no Senac e principalmente como você se envolveu nesse projeto. Então, eu trabalho no Senac, né, no sistema, há mais de 15 anos. Eu comecei no Regional do Rio de Janeiro, trabalhando num programa de preparação de jovens em situação de vulnerabilidade social para o mundo do trabalho. Um programa chamado Portal do Futuro, que é muito bacana, eu tenho muito carinho por ele. E aí, lá depois desse programa, comecei como docente, eu fui coordenadora de curso, fui especialista em responsabilidade social. E aí depois eu vim aqui, depois de 3 anos e pouco, eu vim para o DN, onde eu já estou há mais de 12 anos. Aqui eu fui responsável pela coordenação pedagógica do modelo, na época que ele estava sendo construído, eu estava iniciando na gerência, né, de tecnologias e desenhos educacionais, que na época era de desenvolvimento educacional, e agora eu sou responsável por toda a parte de formação docente do Senac no Brasil todo. Dani, como surge essa necessidade de criar o modelo? Houve uma demanda específica, um marco que impulsionasse isso? Tiveram várias coisas, tanto internas como externas, né, vários fatores que impulsionaram a criação do modelo. O primeiro, e talvez o mais importante, tenha sido a constituição da Rede Nacional de Educação à Distância, do SENAC, né? O que acontecia é que, na época, o Senac já trabalhava por competências, a gente já tinha aderido a essa proposta, né, desde que o Ministério da Educação trouxe isso como uma realidade, mas cada DR fazia isso de uma forma naquela época, né? Então, a gente tinha o mesmo curso com currículos diferenciados em cada estado, ou seja, a gente tinha o mesmo curso sendo ofertado de maneira diferente nos 27 estados. E aí, com o surgimento da rede, ia acabar acontecendo que eu teria um curso sendo ofertado na modalidade à distância e outro diferente no presencial. E aí a gente, como instituição, achou que isso não fazia sentido, né? E aí começou esse trabalho de concepção de uma proposta que alinhasse a oferta educacional do SENAC no Brasil todo. Como fator externo, a gente também teve como um impulsionador que foi a criação do Pronatec, né? Na época a gente tinha uma política de incentivo à educação profissional técnica de nível médio pelo governo muito consistente, muito abrangente, e aí a gente entendeu que isso e a possibilidade de criação de um sistema de avaliação unificado com parâmetros nacionais para a educação profissional eram motivos suficientes para a gente fazer esse esforço no sentido de alinhar as nossas práticas educacionais. Você falou sobre os DRs, né? Assim, vou dizer, a autonomia que cada DR tinha com relação aos currículos, né? Mais ou menos isso. E como foi esse diálogo com os DRs, né? Com as unidades regionais,
com as unidades regionais e o nacional do SENAC, para que se chegasse num modelo que atendesse a todo o país? Então, o DN coordenou, né, todo esse processo e a gente começou constituindo um GT, chamado GT Alinhamento do Modelo Pedagógico, que era composto por departamentos regionais com representatividade no sistema. E esse GT foi o responsável por conceber a proposta do modelo. Na época, faziam parte desse GT os DRs que participavam do Comitê Gestor da Rede, os DRs sede, né? Os DRs que eram diretores dos núcleos de desenvolvimento corporativo Norte, Centro-Oeste e Nordeste, e os DRs que compunham já o GT da DEP. E aí, a partir da experiência desses regionais, a gente foi realizando 5 reuniões presenciais, porque na época a gente ainda não tinha, né, o costume, a facilidade Online. de utilizar, fazer online, exato. A gente realizou 5 reuniões presenciais aqui no DN para garantir as discussões teóricas, o aprofundamento dessas discussões. Nessas reuniões, a gente definiu os princípios educacionais, a gente definiu como seriam os perfis profissionais dos cursos, o conceito de competência que a gente ia utilizar aqui no SENAC e os desdobramentos operacionais desse conceito, os próprios modelos curriculares, referenciais para avaliação, parâmetros para modelagem dos cursos e também um plano de implementação do modelo. Entre as reuniões, os DRs tinham uma espécie de dever de casa, a gente chama de dever de casa, né? Pesquisa e aprofundamento nos aspectos que estavam sendo discutidos. Essa pesquisa envolvia tanto consultar os referenciais da educação profissional, as legislações que estavam vigentes, como também analisar a própria proposta pedagógica dos departamentos regionais, os seus planos de curso, como é que era a operacionalização da oferta, entre outros documentos e ações que eram realizadas, porque essa preocupação com a adesão fazia com que a gente olhasse muito para a nossa realidade, né? O que é possível a gente trazer num modelo que seja passível de ser implementado no Brasil todo. Então, esse modelo ele representa a consolidação das boas práticas que já eram realizadas e ele também sempre esteve em consonância com o que está disposto na legislação educacional e nos principais referenciais que norteiam a educação profissional. Ele representa um conjunto coerente, né, de referências que embasam a concepção da proposta pedagógica, o trabalho do educador e a relação empreendida no processo de ensino e aprendizagem entre o docente e os alunos. E foi um ponto muito importante, acho que um ganho muito grande do modelo foi o fortalecimento da marca e da identidade institucional, né? Agora, se a gente parar para pensar em termos de proposta, é indubitável que o modelo representou uma inovação para o SENAC e para a educação profissional como um todo, né? Há 10 anos não era tão comum a gente falar em habilidades socioemocionais e a gente já incorporava as marcas formativas nos nossos perfis de conclusão dos cursos. A gente também não via tanto trabalho com metodologia de projetos e a gente traz o projeto integrador como uma unidade curricular obrigatória nos nossos cursos de aprendizagem, de qualificação profissional e na habilitação técnica de nível médio. Essas questões elas já estavam sendo feitas, né? Já eram práticas em alguns DRs, mas com o modelo a gente conseguiu trazer isso como uma realidade em todas as nossas escolas. Então foi um avanço imenso, eu acho. Gente, eu estou conversando com a Daniela Peçanha, ela que faz parte da Gerência de Desenvolvimento Educacional do Departamento Nacional do SENAC, e a gente está conversando sobre o modelo pedagógico SENAC, tá bom? Você que está acompanhando a gente e quiser também sugerir algum nome, quiser ver alguém aqui no SENACast, o podcast do SENAC Piauí, só deixar um recadinho aí que a gente vai dar uma olhada com muito carinho. Dani, você estava falando sobre os princípios aí, né? E você falou sobre os princípios, inclusive, pedagógicos, e
eu tenho um contato também com o modelo por estar junto da escola e sei, né, sobre os princípios pedagógicos e filosóficos. E eu queria que você falasse um pouco sobre como esses princípios mostram a visão do Senac sobre a educação, sobre o ser humano, sobre o trabalho. Então, eu acho que a questão principal, né, é que o Senac entende o ser humano como historicamente constituído. Ou seja, ele é moldado pela sociedade em que ele está inserido, mas ele também molda essa sociedade e ele é constituído por essas relações que ele estabelece, né? Então, o ser humano, ele é um sujeito crítico e reflexivo, que atua com autonomia. Ele não é um mero reprodutor de técnicas ou um executor de tarefas. Isso faz uma diferença grande na forma como a educação profissional é compreendida, né? Porque a gente sai de um profissional que é formado apenas para reproduzir e passa a formar um sujeito que se compromete com a transformação da sociedade, né? Então ele é capaz de aprender e lidar com diferentes realidades e criar soluções para questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Num mundo que está cada vez mais em transformação, um mundo globalizado, no qual o desenvolvimento das tecnologias aumenta exponencialmente e demanda novas habilidades e competências o tempo inteiro. Também é demandado um novo olhar sobre a diversidade e o meio ambiente. Então, o Senac, ele compreende que não basta formar um profissional competente, ele tem que formar esse cidadão que é consciente do seu papel de transformação da sociedade. E para isso, a gente tem um compromisso com a formação integral do ser humano e reconhece que a educação é um processo intencional e político que impacta em diferentes dimensões do ser humano, o pessoal, o social e o profissional. E quando se fala em modelo, aqui entre nós também, e eu já estive aí com você e a gente ouve muito isso, de que o aluno é o protagonista do aprendizado, é o protagonista do saber, né? O protagonista do seu próprio conhecimento, né? O construtor do seu próprio conhecimento. Como isso, na verdade, se materializa em sala de aula? Ou pelo menos deve se materializar em sala de aula para quem está nos assistindo também, nossos instrutores, né? O pessoal que faz a escola Senac aqui no Piauí e no Brasil inteiro. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que para o modelo, a metodologia do modelo, ela rompe com a divisão entre teoria e prática. E ela propõe que o aluno aprenda fazendo, praticando o fazer da competência profissional e analisando e refletindo sobre o seu próprio fazer. Então, eu acho que a primeira coisa é assim: a gente trabalha por meio de práticas pedagógicas ativas, inovadoras, colaborativas e integradoras, né? O aluno, ele parte do seu repertório social, ou seja, ele parte daquilo que ele já conhece, que ele já aprendeu na vida dele, e a partir disso ele constrói novos aprendizados relativos à ocupação, sempre de maneira contextualizada com o fazer profissional e com a realidade dele, né? Então, como os alunos eles têm realidades e experiências e saberes muito diversos, eles também aprendem de diferentes formas. E para isso é importante que o docente, no modelo, utilize diferentes estratégias de aprendizado de acordo com o perfil e as necessidades de cada aluno. Tu percebe a diferença que tem entre você Sim. partir de um ensino em que o aluno é um receptor e, neste caso, ele está o tempo inteiro envolvido num fazer e pensando sobre o fazer, né? Ele está no centro desse processo. A gente também traz, claro, a questão do uso da pesquisa para desenvolver a atitude científica e fomentar a prática de estudo independente, né, que colabora para essa autonomia dele, para ele poder construir soluções inovadoras. E a gente traz sempre os desafios da ocupação para dentro da sala de aula, né? O docente tem esse papel a partir do que ele conhece do mundo do trabalho, da realidade da ocupação,
criar aulas alinhadas a isso, trazendo desafios que o aluno possa exercitar e se fazer ali. E aí, a gente também tem uma proposta no modelo que é exatamente essa, de que o ambiente de aprendizagem é maior do que a sala de aula, né? Ele não ocorre só na aula. Então, a gente vai usar diferentes locais, a gente vai usar recursos variados, por isso a gente fala tanto dos laboratórios como uma forma de integrar a aprendizagem e a prática, a realização de visitas técnicas, indo em empresas e organizações, o uso dos recursos tecnológicos para potencializar o processo de ensino. Então, é uma proposta que conjuga diversos fatores, mas sempre com o aluno como foco deste processo. Ele não é um reprodutor, ele não é alguém que está ali apenas para receber, mas ele está ali para construir colaborativamente esse aprendizado. Olha, gente, eu falei para vocês que estou falando com Daniela Peçanha, do Departamento Nacional, mas não disse nem onde ela está ainda, né? Para quem não conhece, o Departamento Nacional fica no Rio de Janeiro, a Dani está no Rio de Janeiro, está no sudeste do país, eu no nordeste, literalmente aqui do Oiapoque ao Chuí. E, olha, vou fazer uma surpresa para a Dani. Recentemente foi aniversário dela, então parabéns para você. Muito obrigada, Saúde, Dani. Saúde Amém. sempre. Obrigada Dani, para todos nós. Vamos falar sobre marcas formativas, né? Um dos aspectos, existem marcas formativas do Senac que é atitude sustentável, por exemplo, atitude empreendedora. E eu queria que você também falasse sobre as marcas formativas, perdão, mas principalmente também falasse sobre como o Senac faz com que o aluno desenvolva habilidades que vão para além da técnica. Uhum. Então, o desenvolvimento das marcas, ele ocorre de maneira transversal ao desenvolvimento das competências do perfil profissional, né? As marcas, elas se fazem presentes nos cursos por meio dos elementos de competência. Então, quando os docentes planejam situações de aprendizagem que mobilizam de maneira articulada os 3 elementos da competência, que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e valores, as marcas também estão sendo trabalhadas, né? Então, por exemplo, no curso técnico em guia de turismo, uma das competências tem uma atitude que é respeito à diversidade e igualdade de direitos. Essa atitude-valor, ela está diretamente relacionada à marca formativa Atitude Sustentável, que visa, dentre outras coisas, promover o respeito à diversidade, né? Mas, além disso, a gente tem o projeto integrador, como eu falei. O PI, ele é um lugar privilegiado para esse desenvolvimento das marcas, porque ele envolve o trabalho de grupo para responder aos desafios da ocupação que estão presentes no tema gerador, né? Então, no desenrolar das atividades do PI, é possível ao docente observar se os alunos estão desenvolvendo todas as marcas formativas. Por exemplo, no curso de salgadeiro, há um tema gerador do PI que é planejar e elaborar um serviço de salgados para food truck. Além da articulação das competências do perfil, que é um dos objetivos do PI, o docente vai conseguir observar atitude sustentável, vai conseguir observar se os alunos colaboram entre si, se eles estão se comunicando adequadamente, se eles estão desenvolvendo autonomia digital, percebe? Porque eles vão realizando uma série, né, de etapas para o desenvolvimento do PI, em que esses pontos das marcas formativas vão ficando muito claros, porque esses desafios demandam uma atuação diferenciada dos alunos. E aí fica mais fácil para o docente observar isso, tá? Mas o que eu acho importante reforçar, é uma coisa que eu sempre falo, e você já me ouviu falando isso, Júnior, a gente não consegue desenvolver nada nos nossos alunos se a gente não tiver desenvolvido antes na gente. Sim. Então, para eu pensar em desenvolver as marcas nos alunos, eu tenho que primeiro trabalhar com os docentes, eu tenho que desenvolver isso nos meus docentes. Dani, na sua opinião, qual é o diferencial do conceito de competência adotado pelo Senac nesse modelo especificamente dos demais modelos de ensino? O que diferencia, na sua opinião? Então, eu acho que eu já falei um pouquinho disso. Eu acho que o principal é
a indissociabilidade entre teoria e prática, né? O modelo, ele rompe com a questão do ensino tradicional que foca na transmissão do conteúdo, né? No modelo, o docente ele tem um papel mais de mediador. Então, enquanto no ensino tradicional o docente é como o centro, né? Ele é o que sabe, que vai transmitir esse conhecimento. No modelo é o contrário, né? O aluno tem um saber, eu valorizo esse saber originário e a partir dele eu construo novos conhecimentos. Ah, mas aí às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o papel do docente está esvaziado. De jeito nenhum, é o contrário disso. Porque se o docente não consegue construir as situações de aprendizagem de uma maneira, como eu falei, alinhada, contextualizada com o mundo do trabalho, que possibilite o exercício da competência, que mobilize os elementos de maneira articulada, o menino não vai conseguir desenvolver a competência. Então, percebe a responsabilidade que o nosso docente tem? Ele é extremamente criativo, né? Ele tem um papel muito importante, mas ele está acompanhando e orientando o percurso do aluno. Ele não é o centro. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, entendeu? Com relação aos outros modelos de ensino. Acho que isso demanda do aluno um desenvolvimento de maturidade, sabe? De responsabilidade, um compromisso com a sua própria vida, com o seu processo de ensino, que é expandido, né? A gente entende que quando a gente forma esse aluno por meio do modelo, a gente não está formando apenas um profissional competente, a gente está formando alguém que vai ter uma responsabilidade na sociedade onde ele atua, de levar essas coisas que ele está aprendendo também para a comunidade onde ele está inserido. Muito obrigado, Dani. Você que está nos assistindo no YouTube, corre lá no Instagram para seguir a gente lá, tá? E vice-versa, você que está assistindo a gente no Instagram, corre no YouTube, nosso canal do YouTube, para seguir a gente também. A avaliação. A avaliação no modelo, ela é um processo contínuo, participativo, né? Então, de que maneira, Dani, essa implementação desafiadora se deu e vem se dando, de acordo com os depoimentos que você recebe dos demais regionais, em sala de aula? Eu pergunto isso porque aqui, principalmente no Piauí, alguns alunos já disseram assim: como assim? Como é que não tem uma prova? Como é que eu sei como é que eu estou sendo avaliado? Está muito estranho. Então, eu acho que a principal questão aí está na mudança do paradigma que o trabalho por competências traz, né? Porque no ensino tradicional, o foco está no ensino das disciplinas e o saber é fragmentado, né? A centralidade do processo está no que o aluno tem que saber, ou seja, nos conteúdos que o aluno tem que aprender. E isso pode ser aferido através de uma prova na qual é atribuída uma nota. Se o aluno sabe muito, ele tira 10. Se ele sabe alguma coisa, ele tira 6 ou 7. No nosso modelo, que tem foco no desenvolvimento da competência, a centralidade está no que o aluno deve saber fazer. Percebe a diferença? Então há uma integração entre os elementos da competência. Eu não tenho como olhar para um ponto só, o que ele conhece, quais são os conhecimentos que ele tem. Eu preciso que no desempenho do fazer profissional, ele mobilize os elementos de maneira articulada. Ou seja, ele vai fazer, mas ele também não vai fazer de qualquer maneira, percebe? Tem uma atitude ali, tem uma forma correta de fazer que o diferencia de um fazer mecânico, que diferencia e qualifica esse fazer, tá? Então, é preciso ver o aluno executando o fazer da competência e considerar como está esse desempenho. Não é possível, então, eu olhar só para os conhecimentos. Eu tenho que avaliar habilidades, eu tenho que avaliar atitudes e valores, o como esse aluno está realizando esse fazer. É uma perspectiva mais integradora do processo de ensino e de aprendizagem.
E a gente sabe que o desenvolvimento da competência ele é contínuo. Por isso que deve ser avaliado o desempenho de aluno também de maneira contínua. E ir replanejando, né? O docente precisa ir replanejando as ações e as atividades que ele está propondo para as aulas de acordo com esses resultados, promovendo ações de recuperação paralela para aqueles alunos que estiverem mais necessitados, né? Outro ponto que eu acho importante é que não tem como avaliar alguém assim como meio competente ou quase competente, percebe? Não Não dá, assim, tem. tem meio saber, meio competente não dá, ou o aluno é competente ou não é. Por isso que a gente trabalha com as menções ao longo da unidade curricular de atende parcialmente ou não atende os indicadores de competência. Ele vai, né, propondo atividades e vai observando o desempenho e vai dando essas menções ao longo da unidade curricular para cada um dos indicadores de competência. E quando chega no final da unidade curricular, aí é isso, ou desenvolveu a competência ou não desenvolveu, não tem meio competente, né? Você entendendo que é uma outra lógica que o modelo traz, a avaliação fica mais fácil de ser realizada, porque ela é parte integrante das situações de aprendizagem. Então, ela está desde o planejamento do docente, né, do seu plano de trabalho. E o aluno também tem, nesse momento, o seu protagonismo ressaltado. Quando o docente faz o feedback, né, ele é chamado para definir, junto com o docente, as estratégias que podem facilitar o seu aprendizado. E aí fica tudo muito mais claro e transparente, tanto para o docente quanto para o aluno. E quanto menos subjetivo for um processo avaliativo, melhor, né? E o aluno cria também esse pensamento crítico a respeito de si mesmo, né? Realmente eu não aprendi tudo isso, realmente eu não sei isso ainda, eu preciso dar uma melhorada naquilo, né? Dani, 10 anos de modelo pedagógico. 10 anos é um bom tempo, né? Para se avaliar o que se consolidou, o que deu certo, né? E o que você espera dos próximos 10 anos? O que a gente pode esperar? Já tem planos para os próximos 10 anos, né? Adaptar o modelo a novas tecnologias educacionais, a novos formatos? Então, quando a gente viu que o modelo ia fazer 10 anos, a gente achou que a Inclusive estou esperando oferta o meu bottom alinhada. aqui, viu? André disse que vai Ah, chegar tá bottom, chegando! pin. Vai chegar. Para quem está há mais de 10 anos, chega PIN. Para quem está. Para os docentes todos, vai chegar um botão de comemoração. Eu ia até te mostrar, mas eu não estou com ele aqui. Mas enfim. Ai, que pena, porque eu vou ganhar o pin, hein? Eu tô há mais de 10 anos. Ah, eu também, né? O que está acontecendo? Quando a gente viu, né? O modelo vai fazer 10 anos. O que a gente pensou? A gente já está com a oferta alinhada ao modelo consolidada no Brasil, né? Então já dá para a gente ouvir quem é responsável pela implementação do modelo na sala de aula e verificar se é necessário fazer alguma alteração nesse modelo, né? Como é que os docentes estão percebendo, o que funciona, o que não funciona, vamos escutar. E aí a gente faz rodas de conversa com vários docentes de departamentos regionais perguntando isso, né? E foi muito legal porque a gente constatou que não tinha nenhuma alteração significativa. Os docentes deram muitos depoimentos dizendo assim: a gente, depois que compreende a lógica do modelo e consegue implementar e ver os resultados, não tem como trabalhar de outra forma. Isso deixa muito feliz, sabe? Assim, Sim, foram certamente. vários relatos. E aí, o que a gente fez? Mesmo ao longo desses 10 anos, a gente já veio fazendo alguns aprimoramentos na proposta pedagógica, porque o modelo, ele só faz sentido, um modelo pedagógico, ele é algo vivo, né? Ele é transformado a partir da sua prática, né? Da sua relação com os docentes, com os alunos, ele vai incorporando coisas que são importantes para ir qualificando. E a gente já vem fazendo algumas coisas. Então, o aprofundamento do conceito de habilidade. E logo depois da pandemia, a gente sentiu a necessidade da criação da nova
ativa, autonomia digital, né? E também de mexer um pouco nos descritivos das demais marcas. Então, a gente olhou, a partir da transformação da sociedade, das práticas que a gente estava tendo no processo de ensino e aprendizagem, a gente olhou para dentro da casa e fez os ajustes na proposta pedagógica que a gente considerava importantes. A gente tem a proposta da educação flexível, né? E agora a gente está muito voltado a olhar para os impactos do uso da inteligência artificial generativa e dos processos de geração no mundo do trabalho e nos processos educacionais. A gente está com um olhar voltado para isso, né? Então, a gente tem uma preocupação constante em qualificar a oferta educacional do SENAC por meio de uma proposta pedagógica consistente e que as tendências e inovações tanto do mundo do trabalho como da educação. A questão hoje, né, você me pergunta assim, como é que vai estar o modelo daqui a 10 anos? Eu acho que as mudanças, elas estão tão rápidas, né, as mudanças sociais, os avanços tecnológicos, fica até difícil a gente descrever como vai estar o modelo daqui a 10 anos, mas eu tenho certeza de que ele continuará inovador, porque essa é a característica dele desde o lançamento e é isso que a gente prima pela educação do SENAC, né? Olha, gente, eu falei para vocês que a Dani estava lá no Rio de Janeiro, né? E a gente está numa conexão remota, por isso que de vez em quando ali dá uma falhada na imagem da Dani, mas a gente vai continuar porque está um papo bem interessante. Eu espero também que nossos instrutores, nossos supervisores, nossos coordenadores pedagógicos curtam muito esse papo, porque é exatamente sobre o nosso principal instrumento de trabalho, que é o modelo pedagógico SENAC. Dani, a gente está chegando quase ao fim, mas que conselho, vamos dizer assim, você daria baseado nessa experiência que deu muito certo do modelo pedagógico SENAC, você de repente daria para quem deseja implementar algo semelhante? Eu acho que o primeiro ponto é focar no desenvolvimento de competências, né? Eu acho que não dá mais para trabalhar de outra forma, para aprender e ensinar de outra maneira. Acho que o mundo está demandando isso. E aí você tem que estruturar o currículo para integrar os 3 elementos, né? E estar tá de olho sempre no mercado de trabalho. Acho que esse é o principal passo. Depois disso, acho que tem que garantir que o foco seja o aprendizado, a base esteja voltada para isso. Então, é preciso criar oportunidades que permitam aos alunos viverem situações reais do cotidiano profissional, ainda no processo de ensino e aprendizagem. Isso faz diferença, né? Investir em metodologias ativas, em tecnologias digitais educacionais, focar no aluno como protagonista, como a gente veio falando, estimular a pesquisa, solução de problemas, colaboração com os demais alunos, não tirar do foco a formação integral, sabe? Assim, essa preocupação com a cidadania, com formar alguém consciente da sua responsabilidade e sempre reconhecer o papel dos professores, dos docentes, como os maestros desse processo, sabe? Como os grandes mediadores da ação pedagógica. Então, é preciso fazer um trabalho de capacitação constante da equipe, com foco na atuação docente, para que seja uma abordagem bem alinhada, que se utilize práticas inovadoras, um foco também na diversidade, né, na inclusão. Importantíssimo, E é né? isso, não é? Eu acho que assim, a gente agora está com o Multitude Edu, né, esse projeto que é tão bacana de trazer essa compreensão não só dos direitos, mas principalmente do respeito, né, às diferenças. E essa questão de saber que o modelo pedagógico, qualquer modelo pedagógico, ele não é estático, né? Ele precisa ser flexível, ele precisa ser adaptável, ele precisa estar em constante evolução. E para isso, as pessoas que são responsáveis, né, a equipe pedagógica tem que estar muito antenada com o que está acontecendo no mundo, né? Não dá para a gente achar que a escola é um ambiente separado e que vai manter sua forma tradicional, porque
eu acho que está ficando cada vez mais difícil a gente sustentar isso no mundo que está mudando continuamente. Se a gente olhar para o Senac, para a experiência, funciona, né? Você falou, tá dando certo, vamos embora que funciona. E é bacana. Os alunos, quando entendem, gostam. Eles estranham, mas depois que eles entendem o processo, eles gostam. E principalmente resultados, né? A gente obtém resultados com isso. Dani, por fim, que mensagem você deixaria aqui para os nossos instrutores, para instrutores que trabalham, para pessoas que trabalham com o modelo pedagógico? O que você diria para para essas pessoas que vivenciam e aplicam diariamente o modelo pedagógico Senac? Quero agradecer aos docentes. Eles são as pessoas, como eu falei, que estão na linha de frente, são eles que entregam para os nossos alunos isso. Então, eu tenho uma profunda admiração. Eu sei que o modelo, ele dá trabalho, né? O ensino tradicional é muito mais fácil, né? Com todas as aspas possíveis, porque eu faço um plano de aula e não me preocupo com o aluno que está ali na frente, né? Eu vou transmitindo conhecimento e parto do processo que todo mundo é igual. No fim E do então mês o faço uma modelo dá mais prova, trabalho, verifico se... né? Assim, a gente sabe que o modelo dá mais trabalho, mas ele também permite um aprendizado muito mais significativo e transformador. E eu acho que quando eu falo isso, eu estou falando não só. E aí eu agradeço aos alunos também, porque a gente aprende muito com eles, né? Eu hoje sou formadora de formadores, sou formadora de docentes. E cada encontro que eu tenho com as turmas que eu conduzo, eu aprendo. Cada pergunta que é feita para mim me faz refletir e aprender e pensar para poder dar uma resposta. Então, a gente só tem que agradecer. Eu agradeço imensamente aos alunos e aos profissionais, os docentes do Senac, que entregam com qualidade e que fazem e trazem desafios que nos fazem aprimorar o nosso modelo constantemente. E eu agradeço imensamente você por ter dispensado esse tempo para estar aqui no Piauí, né? A gente vai torcer para que você venha presencialmente, tá bom? Para sentar aqui nessa cadeira, para falar sobre o modelo pedagógico, que é um instrumento tão importante para a nossa instituição. Mais uma vez, muito obrigado, Dani. Obrigada a você, querida. É sempre um prazer mesmo, tá? Gosto muito de estar próximo de quem está na ponta. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente aqui agradece, você que está acompanhando o Senacast, o podcast do Senac Piauí, sabe que pode mandar um recadinho para a gente, indicar quem você quer ver aqui nessa bancada, tá bom? Sobre o modelo pedagógico, você encontra documentos acerca dele na extranet.senac.br. Foi um prazer ter estado aqui e a gente se encontra logo mais em mais um episódio do Senacast, o podcast do Piauí.